Olá, Entre Leitores! Você está no canal Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza, Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Casa dos Espíritos, da escritora chilena Isabel Allende, que tem 83 anos e continua escrevendo muito, inclusive lançou o seu último livro em 2025. Meu nome é Emília Del Valle. Então, você já leu o livro? Pretende ler? Esse vídeo tá cheio de spoiler. Quer saber o que eu achei? Então fica comigo. O livro acompanha 4 gerações de uma família, com foco nas mulheres. Então a história começa com foco em Nívia Del Valle, que é casada com Severo. E eles tiveram 15 filhos, mas só sobreviveram 11. Desses 11 filhos, a história vai destacar apenas 2, a mais velha, Rosa, e Clara, que vai ser a personagem que vai se casar com Esteban Trueba e vai ser então a matriarca da família Trueba. Então Clara terá uma filha chamada Blanca e Blanca terá outra filha chamada Alba. A história então vai ser focada aí na trajetória das 4 mulheres, Nívia, Clara, Blanca e Alba. Então, Severo, que era o marido de Nívia, tinha vontade de entrar para a política. E ele finalmente, depois de muito tempo, ele finalmente consegue. E ele se filia ao Partido Liberal do país. O país da história não fica claro, mas a narrativa se aproxima muito da história do próprio Chile, que é o país de origem da autora. E aí Severo fica muito feliz, ele recebe então alguns presentes dos eleitores que ele iria representar. Ele recebe um porco assado muito gostoso e uma garrafa de aguardente, né, de uma pinguinha. Só que aí nesse dia, a filha mais velha, que era Rosa, acordou muito mal. E aí o pessoal aproveita e coloca a pinga numa limonada para Rosa e dá para ela tomar e dormir. Pode pôr. Pois não, segura. É só para um brinde, hein? Com licença. É um dia especial. Pode pôr mais um pouco. Isso. No dia seguinte, a babá vai acordá-la e Rosa está morta. Pois é, Rosa, que parecia ser a protagonista de toda a narrativa, aparece morta já no início da história. Morreu. Morreu. E ninguém descobre também quem tinha envenenado a aguardente que havia matado Rosa, por engano, na verdade, porque era para Severo, né? Então era uma questão política ali. E ela estava noiva de Esteban Trueba. Quem era Esteban? Era de uma família que tinha um certo prestígio na sociedade, mas que estava falida porque o pai torrou tudo, gastou o dinheiro todo. E ele tinha adquirido a licença para procurar ouro em uma mina. E aí ele disse que só se casaria com Rosa depois que ele encontrasse ouro e se tornasse muito rico. E coincide de ele encontrar o ouro na mina e Rosa morrer. E aí Esteban fica desolado, mas que azar! Ele que estava noivo da mulher mais linda da cidade, finalmente quando consegue encontrar ouro, recebe a notícia, recebe um bilhete da irmã Férula avisando que a sua noiva tinha morrido. Que merda, hein? Esteban então fica desolado e decide ir cuidar de umas terras da família que estavam abandonadas há muito tempo, que era a fazenda Las Três Marias. E aí, quando ele chega, está praticamente tudo destruído, sobraram alguns poucos trabalhadores lá na região que insistiram em ficar lá. E aí ele chama esse pessoal, avisa que ele estava chegando e que as coisas iam mudar agora e que a fazenda ia se restabelecer. E de fato, ele consegue organizar com a ajuda dos trabalhadores e depois contratando novos trabalhadores, ele consegue fazer com que então a fazenda se desenvolva bastante. Começa então a vender os produtos agrícolas lá da fazenda e aí a vida financeira dele começa a melhorar bastante. Só que aí, depois de alguns anos, ele recebe um bilhete da irmã Férula avisando que a mãe estava morrendo e que queria muito vê-lo antes de partir. Aí ele decide então deixar a fazenda momentaneamente e volta para a cidade. Lá ele encontra a mãe, que já estava nas últimas, e aí ela pergunta, né, quantos anos ele tem, já tinha 35, e ela faz com que ele prometa que ele vai se casar, vai construir uma família, vai ter herdeiros e tal, né, porque isso era muito importante. A história dá a entender que começa ali no início do século XX, né, 1900 e pouco, e vai até 1970, 80 mais ou menos. E a mãe dele de fato morre, ele vai à casa da família Del Valle, né, ele lembra que a família tinha muitos filhos,
e vai lá saber se tinha sobrado alguma para ele. E aí, a única que tinha sobrado era a mais nova, Clara, que estava com 19 anos. Os pais não ficaram surpresos com a chegada de Esteban procurando outra noiva, porque, na verdade, Clara era médium, ela tinha o poder da clarividência, então ela lia o futuro, ela interpretava sonhos, ela previa acontecimentos e ela já tinha avisado para os pais antes que ela iria se casar e com o noivo, com o ex-noivo da falecida irmã. Então os pais não ficaram surpresos com isso. De fato, eles se casam, tem uma festa maravilhosa, ficam 3 meses na lua de mel e Clara já volta grávida. E aí Esteban, é claro que queria que fosse um menino, mas aí Clara já anuncia, porque lembrando, né, ela tinha o poder da clarividência, e aí ela já anuncia que vai ser uma menina e que vai se chamar Blanca. E de fato é assim que acontece. Nasce uma menina muito esquisitinha, que é chamada de Blanca. Mas depois de um tempo, Clara também vai engravidar de novo, e aí dessa vez ela vai ter gêmeos, 2 meninos, Nicolás e Jaime. Vão ser 2 meninos muito diferentes. Nicolás vai ser um pouco aéreo, mais voltado para esse misticismo que a mãe tem, e esse mais para, então Nicolás vai puxar mais esse lado místico da mãe, vai tentar desenvolver o espiritismo. E Jaime, que é o outro, vai ser mais tímido, mais retraído, vai começar a fazer faculdade de medicina, e ele se torna muito altruísta também, muito preocupado com questões sociais. Inclusive, Jaime parece que tem até vergonha de ser rico, porque ele sente até uma certa culpa, porque ele tem muito e os outros não têm nada. Então, depois que as crianças nascem, né, Blanca, Jaime e Nicolás, a família começa a frequentar a fazenda Las Três Marias, e lá a Blanca vai conhecer um menininho também ali próximo da idade dela, que vai ser o Pedro III Garcia, filho do Pedro II Garcia, que era o administrador da fazenda, que por sua vez era filho do Pedro Velho, que foi o administrador da fazenda na época do pai de Esteban. E aí é claro que vai surgir um romance entre Blanca e o Pedro III, que vai ser repudiado por Esteban, porque afinal de contas ela era filha do patrão e ele era só o filho de um funcionário da fazenda. Então Esteban vai ser totalmente contra a relação entre os dois e vai fazer de tudo ali para atrapalhá-los. Um dia, finalmente, ele vai descobrir, anos depois, né, quando Blanca já está ali por volta dos 24 anos, Esteban vai descobrir que ela mantinha um romance com o Pedro III e ele vai bater nela, assim, dar umas chicotadas nela. Principalmente porque o Pedro começou a trazer ideias consideradas comunistas para a fazenda. Então ele começou a falar com os trabalhadores as questões relacionadas a direitos trabalhistas, salário fixo, que o pessoal não recebia, com relação ao voto também. Ele chamava a atenção para a legitimidade do voto, porque dizia-se que o voto era secreto, mas lá na verdade prevalecia o voto de cabresto. Então Esteban não suportava o Pedro III. Só que aí então ele descobre, né, o romance dos dois, e aí que Blanca estava grávida. Ele tinha hospedado lá na fazenda um conde francês, Jean Satiny, e ele consegue fazer com que esse conde se case com Blanca, para parecer que ele era o pai do filho dela. Ela inicialmente não queria, mas no fim ela cede e acaba se casando mesmo com ele. Só que ela vai descobrir que ele fazia umas orgias lá com os funcionários dele, com o pessoal, com os empregados dele. E aí ela vai ficar extremamente chocada, assustadíssima. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Perto dos 9 meses, ela vai voltar para casa. Tem a filha Alban lá enquanto está no casarão. Nesse meio tempo, Pedro III tinha ido para a cidade também. Ele acaba se tornando um cantor muito famoso lá. Apesar de que Esteban não fica sabendo da existência dele, porque ele não acompanhava a rádio, ele fica uma pilha de nervos. Ele já era explosivo, ele fica pior, porque ele acha que ele está cercado por malucos. Uma esposa que fica conversando com mortos, uma filha que tinha engravidado de um trabalhador, um filho, né, o Nicolás, que era tão alienado quanto a mãe, Jaime, que era excessivamente altruísta e tinha uma visão considerada comunista para a época. Inclusive, Jaime e Pedro III vão se tornar muito amigos, mas Esteban também não vai descobrir essa amizade entre os dois. Apesar de não gostar da relação entre Blanca e Pedro III, Esteban se apega muito a Alban,
ela passa a ser o seu verdadeiro conforto ali. Começam a surgir, então, movimentos trabalhistas no país, as ideias consideradas comunistas estão entrando lá também. Ele se candidata ao Senado pelo Partido Conservador, é claro, né? Porque já deu para ver que Esteban era extremamente conservador, machista, preconceituoso, odiava pobre. Me dão licença, eu vou cagar. E nesse meio tempo, Clara vai morrer, Esteban fica mais desolado ainda, e aí finalmente um partido considerado de esquerda vence as eleições e Esteban fica revoltado, parece que está tudo dando errado na vida dele. Como assim agora o país dele ia ser comandado por um líder de esquerda? E aí ele tenta articular uma trama com os outros políticos de direita lá, eles tentarem sabotar o mandato do presidente para ver se ele renuncia. E aí, inclusive, eles conseguem articular com militares dos Estados Unidos para que os caminhoneiros façam greve geral, e aí para tudo, e o que acontece? Não tem mais comida nos supermercados, porque os caminhoneiros é que abasteciam os supermercados, e aí a população começa a ficar empolvorosa, agitada, a elite começa falando que é um caos, que tudo vai dar errado. Cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço sentar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? O presidente tenta acalmar todo mundo, ele diz que ele está sendo vítima de uma cilada feita pela direita do país, só que ele não renuncia de jeito nenhum. Aí o que acontece? Esteban apoia um golpe de Estado com a ajuda dos Estados Unidos. Então os militares norte-americanos invadem o país, tomam o poder, matam o presidente para tentar, na visão deles, restabelecer a ordem. No dia em que o presidente é atacado, Jaime vai para lá e Jaime também é morto, porque os militares disseram para ele dar uma entrevista dizendo que o presidente se matou, mas na verdade eles é que o mataram, né? E Jaime se nega. Então eles matam Jaime. E aí, nesse momento da vida, Esteban já tinha acabado de perder o seu filho, Nicolás tinha se perdido no mundo, Clara tinha morrido, Férula, que é a irmã dele, também já tinha morrido uns anos antes. Então ele vê o seu mundo desmoronando. Mas as coisas iam piorar mais. Por quê? Porque a Alba tinha entrado na faculdade, ela estava fazendo faculdade de filosofia e música, e ela conheceu lá um acadêmico que fazia direito, né, chamado Miguel. Só que Miguel tinha ideais considerados comunistas. Na verdade, ele seria até mais anarquista. Ele não acreditava que só as eleições iam resolver o problema do país, não. Ele acha que a população tinha que se armar mesmo e lutar, e é revolução mesmo, que só com revolução que as coisas iam se resolver nesse país. E aí eles se apaixonam. Quando acontece o golpe de Estado, então, o pessoal já sabia que ela tinha um relacionamento com Miguel. E aí eles vão atrás de Alba, prendem Alba para ver se eles conseguem chegar até Miguel. Mas não conseguem. Só que Alba é duramente torturada. É sofrido o que acontece com Alba mesmo. E de todas as gerações, ela é a mais lascada da história, porque ela pegou um período turbulento mesmo, de apanhar, de ser estuprada. Ela foi violada por muitos soldados lá, inclusive um dos policiais, né, dos cabineiros, era o Esteban Garcia. Quem é esse Esteban Garcia? Então, Esteban Garcia era neto bastardo de Esteban Trueba, o avô dela. Ele era revoltado com o avô, porque, como eu falei, ele não era neto legítimo como Alba. Alba era legítimo, então ela teria direito à herança. Ele não. Por quê? O que aconteceu? Quando Esteban foi lá para a fazenda, depois de ele organizar tudo, a libido dele foi lá para cima, foi para as alturas, e ele ficou descompensado, começou a atacar todas as mulheres lá da fazenda, da cidade vizinha, e aí não interessava se ela era casada ou não, se ela tinha 13, 14 anos, ele pegava todas as mulheres à força. E a primeira que ele pegou à força foi Pântia Garcia, que era irmã de Pedro II. Se prepare. Eu vou lhe usar. E aí ela tinha 15 anos, ela engravida,
e ela tem um filho, o primeiro filho de Esteban, só que, como eles não eram casados, né, início do século XX ainda, então era considerado filho bastardo. A história não foca muito no filho de Pancha, vai falar mais sobre o neto dela, que é o Esteban Garcia, porque ela vai fazer a cabeça dele, ela vai falar que ele foi menosprezado, que ele era bastardo, ele não teria direito a nada, então ele fica com muita raiva da família inteira. Aí ele decide, então, sair da fazenda, quando ele já ia completa 18 anos, em vez de continuar trabalhando na fazenda, ele vai lá para a cidade e quer entrar para a polícia. Né? Nesse meio tempo aí, ele encontra a Alba, conhece a Alba ainda pequenininha, na biblioteca da casa da esquina, do casarão da esquina, né? A mansão que Esteban pediu para construir quando ele se casou com Clara, porque ele queria uma carta de recomendação para ele entrar para a polícia e seria mais fácil se ele tivesse, né, a recomendação vinda de um senador. E lá ele conheceu a Alba ainda pequenininha, com 6 anos, e ele fica extremamente excitado com ela. O livro trata muito da questão dos abusos sexuais, da violência sexual que as mulheres sofrem ao longo aí da vida dela. Pode ser um livro até que dê gatilhos para algumas pessoas, né, algumas mulheres principalmente. Tem a narração aqui de violência constante. É claro que a escritora tem uma escrita muito elegante. Ela não vai narrar as cenas de abuso de forma muito degradada, com palavras chulas. Isso não acontece, não. Mas você percebe, sim, quando a moça está sendo estuprada na história. Mas voltando à narração, então, os militares pegaram a Alba e ela estava sendo torturada e estuprada lá por vários soldados. Esteban fica desolado e aí é quando ele reconhece que ele errou em ajudar a dar o golpe no país, porque ele pensou que os militares fossem dar o comando para alguém da direita, não que eles fossem continuar no poder. E aí Miguel, nesse meio tempo, vai atrás dele, né, para saber de Alba, e Miguel dá a ideia de ele falar com Trânsito Soto, que era uma prostituta que Esteban tinha conhecido quando ele foi lá para a fazenda na primeira vez e com quem ele ficava, e ele também tinha ajudado Trânsito a ir para a cidade e trabalhar na cidade com bordel mesmo, e ela se tornou uma dona de bordel muito famosa. E aí, como ela tinha contatos dentro do próprio exército, né, porque os homens do exército eram atendidos no bordel dela, ela consegue que alguém infiltrado ajude a socorrer Alba. E é assim que Alba sai das mãos dos militares, ela volta para casa. E aí, quando ela volta para casa, ela passa um tempo com o Esteban. Lá eles encontram os cadernos de escrever a vida, que seriam diários que Clara escrevia, porque Clara ficou durante muito tempo em silêncio. Então, quando ela era criança mesmo, ela para de falar aos 9 anos, só fala aos 19, quando ela vai se casar com Esteban. E também quando Esteban descobre o relacionamento entre Blanca e o Pedro III, Esteban dá um murro na cara de Clara, porque ele culpa Clara pela coração ruim que Blanca teve. Então ele dá um murro mesmo e aí Clara quebra os dentes, ela inclusive tem que usar dentadura, e ela também para de falar com ele, nunca mais ela dirige a voz a ele. É claro que eles não se separam, até porque eles representavam a elite da época, né, e ainda era, sei lá, anos 60 mais ou menos, anos 50, 60, então eles não se separam, mas ela também passa o resto da vida sem falar com ele. Inclusive, quando ela morre ainda sem falar com ele. É aí que nós descobrimos que a história tem 2 narradores. Alban, que escreve a história do ponto de vista de Clara, a parte dos diários que Clara escrevia, e também Esteban contando a história do ponto de vista dele. Por isso que quando você está lendo a história, às vezes você fica confuso, sem entender quem é o narrador. Quem é o narrador esquisito é esse? Parece que é uma pessoa, parece que é outra? Sim, na verdade são 2 narradores, Alba e Esteban. Sim. Esteban vai e morre. Finalmente, né? Um monte de gente já tinha morrido. E aí ele morre aos 90 anos. Então imagina um homem chegar aos 90 anos, dos anos 70, 80. Né? E ele morre também podre de rico, porque a fazenda dava muito lucro. E ele tinha conseguido muito ouro lá na mina de ouro, né? E ele também tinha feito investimentos, né? Ações. Morreu podre de rico e não morreu abandonado, porque ele morreu ali acolhido pela neta. E aí no finalzinho da história, Alba faz uma reflexão sobre a questão da violência. Na verdade, ela foi abusada
pelo neto do próprio Esteban, mas o Esteban tinha abusado da avó dele, né, que era a Pancha. Ela tenta acabar com esse ciclo de ódio, ela tenta, no futuro, não procurar por vingança, para quebrar essa corrente ruim que a família tinha construído. Nós também descobrimos que ela está grávida, só que ela não sabe quem é o pai, ela não sabe se é Miguel, ela não sabe se quando ela foi capturada ela já estava grávida, ou se ela acabou engravidando lá durante os abusos na tortura. E aí o final da história termina exatamente como no início da história, então dá uma ideia também de ciclo. Então a história termina. O primeiro é um caderno escolar de 20 folhas, escrito com uma delicada caligrafia infantil. Começa assim: Barrabás chegou à família por via marítima. Barrabás era o cachorro que chega nos pertences do tio, do aventureiro deles, e que foi morto com uma facada na cabeça. Então esse é o final da história. E o início da história começa: Barrabás chegou à família por via marítima, anotou a menina Clara com a sua delicada caligrafia. Como eu falei, a trajetória da família então é marcada pelas mulheres, né? Então começa com Nívia, na sequência Clara, Blanca e Alba. E se vocês observarem, todos esses nomes estão relacionados à ideia de claridade, de claro, de brancura, de branco. Né? O próprio nome Nívia vem do latim, que significa de neve, da cor de neve, né? Aí vem Clara, Blanca, que é branco em espanhol, e Alba, que também significa muito branco. Então, todas elas relacionadas aí à brancura. E o branco é, inclusive, o nome que vai estar relacionado à característica principal de Clara, que é a sua clarividência, né? Inclusive, o terceiro capítulo é chamado Clara Clarividente, porque faz referência, então, a essa capacidade dela de enxergar além, né, de ver o futuro, de prever o futuro. Então ela é médium, ela desenvolve, ela faz reuniões, depois de um tempo ela começa a fazer reuniões espíritas na casa dela, ela recebe as três moras, que vão ser 3 estudiosas do espiritismo, que vão ajudar a Clara a desenvolver as suas habilidades de médium. É Clara que vai representar o realismo fantástico do livro. Então é Clara que vai prever o futuro, que alguém na casa vai morrer por engano, e aí a irmã Rosa morre. Ela prevê que vai se casar com Esteban, ela prevê que o primeiro bebê é uma menina, que vai ser Blanca. Ela prevê quando vai acontecer um terremoto que destrói quase o país inteiro, a casa da fazenda desaba toda em cima dela e Esteban quase morre, e ele só não morre porque o Pedro Velho ajuda a colocar os ossos no lugar e a levá-lo para o hospital. Ela, inclusive, prevê quando os socialistas vão ganhar as eleições. Mas ela errou feio ao falar sobre o futuro de Alba, porque ela disse que Alba ia ser muito feliz. Na página 272, Clara diz o seguinte: não é preciso nos preocuparmos com essa menina, terá boa sorte e será feliz. Então vejam que ela errou muito feio. Será que essa felicidade então vem depois disso, né, da parte que não está escrita aqui na história? E Clara então é um pouco alienada do mundo, ela não tem muita consciência social, política do que está acontecendo, ela não cuida sequer dos afazeres da casa. Na verdade, a casa dela durante muitos anos foi administrada por Férula, que era a irmã de Esteban. Mas ela tem uns momentos, ela tem uns lapsos de consciência. Então há um momento lá que ela decide pregar, há um momento que ela decide pregar as ideias feministas que a mãe dela pregava, porque Nívia inclusive foi considerada, depois que Nívia morreu, ela foi considerada a primeira feminista que lutava pelo voto feminino no país. Ela tenta trazer consciência para essas trabalhadoras na fazenda, dizendo que elas não poderiam apanhar dos maridos, que elas deveriam receber, elas mereciam respeito do marido. Só que as trabalhadoras acham até graça, né? Porque início dos anos 20, e as próprias trabalhadoras não se reconheciam como sujeito, não se viam como seres importantes e achavam que os maridos podiam, inclusive, bater nelas. Essa certa alienação de Clara incomodava até Esteban, porque Esteban não sentia que ele possuía Clara, por mais que eles fossem casados, ele não sentia que Clara era de fato dele, ele não sentia que ele podia agarrar Clara, né? Então, em vários momentos na história,
Ele reclama disso. Aqui na página 137, Esteban então reclama do sexo, que era muito gostosinho, muito tranquilinho, né, com ela. E ele diz assim, na cama era distraída e risonha, como em todas as demais situações, descontraída e simples, mas ausente. Então ele não sentia que Clara estava lá, por mais que ele pudesse tocá-la, apertá-la, cheirá-la, a mente dela não estava lá, ela estava em outro mundo. Esteban também fala que às vezes perdia a paciência e sacudia Clara, furioso, gritando-lhe os piores insultos, mas terminava chorando em seu colo pedindo perdão por sua brutalidade. O amor destemido de Esteban Trueba por Clara foi, sem dúvida, o sentimento mais poderoso da sua vida, superando até a raiva e o orgulho. E aí, né, vem essa questão, será que era amor mesmo? Será que esse desespero dele não era, na verdade, por uma questão de que é como se ele de fato não tivesse conseguido conquistar Clara? Então me parece que na verdade o que incomodava Esteban é que ele não tinha vencido, né? Ele não tinha conquistado de fato Clara. Quando eles estavam juntos, parecia que eles não estavam. Então, né, essa questão desse amor aqui me parece mais uma coisa mais de ego, de orgulho ferido, do que amor de verdade. Olha só o que o Esteban fala aqui. Quanto mais distante estivesse Clara, mais era a necessidade que eu tinha de sentir seu amor. Não diminuíra o desejo que eu experimentei ao casar-me, queria possuí-la completamente, até o seu último pensamento, mas aquela mulher diáfana passava ao meu lado como um sopro, e mesmo que eu a agarrasse com ambas as mãos e a abraçasse com brutalidade, não poderia aprisioná-la. Seu espírito não estava comigo. Então vejam que, na verdade, que esse desespero por Clara era, na verdade, porque ele sentia que ela não era dele por completo. E aí há um momento, né, que Clara já estava mais velha e Esteban continuava com muito fogo, né, e ela já não queria mais dormir com ele, e olha só o que acontece aqui. Clara dava-se conta de que já não tinha disponibilidade para esses assuntos, né, para fazer sexo. As desgraças tinham se espiritualizado e a idade e a falta de amor pelo marido tinham-na levado a considerar o sexo um passatempo algo brutal, que lhe deixava as articulações doloridas e provocava desordem no mobiliário. Então veja que ela já não tinha nem paciência mais de dormir com Esteban, porque era o tal do sexo burocrático, né? Acontece muito com casais que estão há muito tempo juntos, né? Eles dormem juntos assim só para bater o ponto, né? Então ela não queria nem mais bater o ponto, nem o sexo burocrático, mas ela queria fazer. E aqui fica bem claro, né? A falta de amor pelo marido. Então, na verdade, Clara talvez nunca tenha de fato amado Esteban, mas era, né, na época em que ela vivia, todo mundo esperava que uma mulher se casasse, principalmente como era uma família da elite, né? Então é claro que as mulheres da elite tinham que se casar, sim. Então ela se casou, não contrariou ninguém. Quando Esteban chegou lá para pedir a mão dela, ela, não, tudo bem, eu me caso sim com você. Mas ela de fato não amava Esteban e ele provavelmente percebia isso. Olha só o que falam aqui sobre o enterro de Clara. O funeral de Clara foi um acontecimento. Nem eu mesmo pude explicar de onde saiu tanta gente sofrida com a morte de minha mulher. Não sabia que ela conhecia tanta gente. Ela era, de fato, a cola, era o que trazia vida para o casarão. E aí, depois que ela morreu, né, outras pessoas começaram a morrer também, e aí a Esteban foi ficando sozinho, só lhe restou a Alba mesmo. E o que podemos falar, então, do Esteban Trueba, né? Era um fazendeiro que ficou podre de rico, um conservador de direita ou extrema direita. O agro é top, né? Seria mais ou menos nos nossos dias, ele representa aí esse pessoal aí. Mas ele também tinha muita hipocrisia, como muitas pessoas que seguem um discurso extremamente conservador têm. Por quê? Porque ele, por exemplo, né, odiou, ele tentou separar Blanca de Pedro III, porque ela era filha do patrão, né? Ele era o filho do empregado, eles jamais poderiam ficar juntos, mas ele engravidou um monte de mulheres, inclusive atacava mulheres até casadas. Bastava derrubar uma garota no prado e ela ficava imediatamente prenha. Era coisa do demônio.
tanta fertilidade era insólita, mas estava seguro de que metade das crianças não era sua. Por isso, decidiu que, fora o filho de Pancha Garcia, que se chamava Esteban, como ele, e cuja mãe ele não tinha dúvida de que era virgem quando a possuíra, os outros tanto podiam ser seus como não ser. E sempre era melhor pensar que não eram. Pai! Pai? Eu não sou o seu pai. Eu sou? Então, né, era um homem que atacava todo mundo, extremamente fértil, teve uma penca de filhos bastardos, não reconheceu nenhum deles. O próprio filho de Esteban até deixou dar o primeiro nome, né, mas nós sabemos que socialmente é o sobrenome que importa. E aí, como eu falei, né, Nívia era feminista, então ela luta pelo voto, ela sai às ruas mesmo, chama mulheres para lutar com ela, e elas, além do voto, queria que as mulheres pudessem fazer faculdade, que todas as crianças tivessem os mesmos direitos, sendo filhos bastardos ou não. E aí olha só o que Esteban Trueba fala sobre Nívia. Esta senhora está mal da cabeça, dizia Trueba. Isso seria ir contra a natureza. Se as mulheres não sabem somar 2 mais 2, como poderão usar bisturi? Sua função é a maternidade, o lar. Já ouviram isso, né? Por esse caminho, qualquer dia vão querer ser deputado, juiz e até presidente da república. Imagina só a mulher querer entrar para a política, que loucura, né? É claro que esse homem aqui ia ser machista e antifeminista, com certeza. Como muitos, é um livro escrito em 1982 e já representa bem essa mentalidade conservadora de muitos homens e que infelizmente está voltando aqui no Brasil, né? Às vezes eu leio cada comentário absurdo nas redes sociais que eu fico chocada. E aí eu penso que nós estamos retrocedendo mesmo. Mas aqui, ó, nossa sociedade está cheia de Estebans Truebas. Aqui no Brasil, muitos Esteban Truebas aí gravando vídeos para a internet, né? Falando desses absurdos. Blanca ajudava os pobres, os necessitados com frequência, e ela começou a levar a Alba depois de um tempo, né? Para ela ver como é que era a realidade dura, como é que muitas pessoas tinham uma vida muito dura, muito injusta. E ela, inclusive, falava isso, né? Que esses presentes, né? Que eles levavam lá não resolveria o problema, porque eles não precisavam de caridade, eles precisavam, na verdade, de justiça. E aí, Esteban, quando ouvia isso, ficava furioso, né? E olha só o que Esteban falava. Justiça? É justo que todos tenham o mesmo? Os malandros, o mesmo que os trabalhadores? Os tontos, o mesmo que os inteligentes? Isso não acontece nem com os animais. Não é uma questão de ricos e pobres, mas de fortes e fracos. Estou de acordo que todos devemos ter as mesmas oportunidades, mas essa gente não faz nenhum esforço. É muito fácil estender a mão e pedir esmola. Eu acredito no esforço e na recompensa. Graças a essa filosofia, cheguei a ter o que tenho. Olha, gente do céu, olha o discurso meritocrático aqui. Essa ideia de que você consegue se você tentar, se você se esforçar, e aí você não considera questões da sua origem, né, de onde é que você nasceu, de qual é a sua família, se você tinha comida, se você conseguia comer na infância, conseguia estudar direito, se seus pais te tratavam bem, se você era espancado pelos seus pais. Então, assim, tira todo o contexto da pessoa e coloca que, né, todo mundo tem as mesmas 24 horas, afinal de contas, né, o que dizem por aí. Como é que uns conseguem ter carro e os outros não? Se todo mundo tem as mesmas horas no dia? Vejam como é que esses discursos enlouquecidos, ensandecidos, sempre circularam pela sociedade. E olha que é um livro chileno, então, assim, até entre os países, né, as loucuras, as insanidades mencionadas em um país são as mesmas insanidades mencionadas em outro país. E, inclusive, nós estamos vendo isso agora aqui no Brasil, né, muito frequente esse tipo de discurso. E aí, de novo, né, quando ele entra para a política, ele entra bem para o Partido Conservador. E aí, de novo, ele defendendo essa ideia de meritocracia, de que se você tentar, você consegue. Não vamos permitir que venham pregar contra o trabalho honrado, o prêmio justo para os que se esforçam, a recompensa dos que saem na frente na vida. Não é possível que os preguiçosos tenham o mesmo que nós, que os trabalhadores de sol a sol
E sabemos investir no nosso capital, correr os riscos, assumir as responsabilidades, porque se formos ao fundo da questão, a história de que a terra é de quem a trabalha vai derrubá-los, porque aqui o único que sabe trabalhar sou eu. Sem a minha presença, isso seria a ruína. E aí, quando o partido de esquerda ganhou, toda a elite de direita ficou estarrecida, chocada, né? Eles iam ser governados por um comunista. No dia seguinte, os que haviam passado a noite de vigília aterrorizados em suas casas saíam como uma avalanche enlouquecida e tomaram de assalto os bancos, exigindo que lhes entregassem seu dinheiro. Quem possuía algo valioso preferiu guardá-lo sob o colchão ou enviá-lo para o exterior. O país dividiu-se em 2 grupos irreconciliáveis. E a divisão começou a contaminar todas as famílias. Isso aqui parece familiar? Gente, nós estamos vivendo isso de novo. Olha só, uma população dividida, famílias divididas, famílias partidas, brigando por causa de política, tentando defender o seu político de estimação. Quem vai vencer? O da extrema-direita, o da esquerda? Então vejam como é atual, é um livro muito atual. Eu li em 2025 e nós já tínhamos passado por esse caos que foi, né, as últimas eleições de 2018 para cá, e eu li parecendo, para mim, estavam falando do Brasil. E aí o que é assustador é que isso aqui já aconteceu em outros países e já aconteceu no Brasil também, porque o Brasil sofreu seu golpe militar em 1964 e em 2023 houve uma nova tentativa de golpe. Então é um livro para você que tem uma consciência, você que quer ter consciência política. E aí esse homem que prega moralismo sem dar o exemplo, né? O homem que pega o moralismo, que achou um absurdo a sua filha dormir fora do casamento com outro homem, ainda por cima engravidar, quando ele, na verdade, atacava, abusava de outras mulheres. Ele é o tal da pessoa que diz A e faz B. Na nossa cultura, nós temos vários hipócritas, assim, né, que defendem a família tradicional. Aí você vê que a pessoa é um cantor famoso, tem 6 filhos, cada um com uma mulher diferente. Como é que ele tem 6 filhos com mulheres diferentes? Ele é supostamente casado com a mesma mulher desde 1995. Que família tradicional é essa, né? Então, Esteban Treu é bem esse homem aí, que defende a família tradicional, mas por trás dos panos vive na pura orgia, né? Então esse homem aqui, que tinha medo de morrer sozinho, né? Porque na verdade todo mundo na sua família já tinha morrido, né? Irmã Férula morreu, Clara morreu, o filho Jaime morreu, Nicolas sumiu por aí, ninguém achava mais. Blanca e Pedro foram se refugiar no Canadá. Como é que é a morte de Esteban? Ontem à noite morreu meu avô. A Alba contando, né? Então ontem à noite morreu meu avô. Não morreu como um cão, como receava, mas calmamente em meus braços, confundindo-me com Clara e às vezes com Rosa, sem dor, sem angústia, consciente e sereno, mas mais lúcido do que nunca e feliz. Então esse homem aí que tem esse comportamento todo morreu feliz. Representa a vida real, porque na vida real nem sempre o mal paga. Às vezes o mal vem a si mesmo e morre feliz, acolhido por um ente querido. Então, assim, né, eu li, mas a vida é tão sofrida, né? Eu queria que ele tivesse morrido como um cão abandonado, mas não, isso não aconteceu. E aí, então, né, quem é Isabel Allende? Para quem não conhece, é uma escritora chilena. Na verdade, ela nasceu no Peru, mas é porque o pai era diplomata e aí a mãe estava lá no Peru com o marido, e aí ela nasceu lá, mas ela é oficialmente chilena, tá? E aí ela se tornou jornalista. Em 1973, ela vai entrevistar Pablo Neruda e ele dá um conselho para ela deixar o jornalismo e começar a escrever literatura. E 2 meses depois acontece o golpe de Estado, né? O Salvador Allende era presidente, né? Representava a esquerda, ganhou. E aí ele sofre um golpe de Estado. Augusto Pinochet toma o poder em setembro de 1973. E aí, né, olha só, Salvador Allende, então ele era da família de Isabel, ele era tipo um tio dela, mas a família começa a ser perseguida. E daí eles fogem para os Estados Unidos, eles se exilam lá, ela passa a viver a vida toda lá, inclusive ela hoje continua morando lá, apesar de ela dizer
que é chilena, ela continua escrevendo os livros dela originalmente em espanhol, mas ela não voltou para o Chile. Hoje ela tem 83 anos. Então vocês podem perceber que é um livro muito denso de conteúdo, né, de narrativa, é bem grosso, são 446 páginas, os capítulos são longos, tá? São bem longos. Não é um livro para quem está começando a ser leitor, não é um livro para leitor iniciante, não. Já é para um leitor experiente, um leitor em nível avançado aí. Ele foi escrito originalmente em 1982, e aí para os dias de hoje, com rede social, com fragmentação da atenção, tudo tem que ser picado e curto e rápido, as pessoas podem ler, podem achar muito cansativo, vão achar assim um livro cansativo, porque, como eu falei, é um livro longo e os capítulos também são longos. Então, às vezes você fica pensando, eu vou ler um capítulo. Muita gente não vai conseguir ler um capítulo numa sentada, não, vai ter que dividir umas 3 vezes, tá? Mas o livro tem uma qualidade de narração e uma qualidade de escrita também muito forte, sabe? Uma escrita bem elaborada. Dá para perceber que houve uma seleção cuidadosa das palavras, afinal de contas isso faz parte, né? Deveria fazer parte da literatura, porque a literatura é, de forma simplificada, a arte da palavra. Para sintetizarmos os acontecimentos, vamos agora montar um mapa mental. O livro resenhado neste vídeo foi A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, publicado em 1982. Aparecem aqui 2 famílias, a família Del Valle, composta por Severo, que é o pai, Nívia, a mãe, Rosa, a filha mais velha, e Clara, a filha mais nova. Vem a família Trueba, representada aqui por Esteban, Férula, que é sua irmã, Clara, que vai se tornar sua esposa, Blanca, a filha de Esteban, e Alba, a neta de Esteban, e os gêmeos Nicolás e Jaime. Lembrando que Clara vai ligar as 2 famílias. É um livro composto por memórias de uma família, os narradores são Alba e Esteban, e as memórias são coletadas nos cadernos de escrever a vida de Clara, que são diários. O livro trata sobre vários assuntos: o espiritismo, que vai representar o realismo mágico no livro, a política, com foco no golpe de Estado, e também a homossexualidade, representada pela irmã de Esteban, Férula, que vai se apaixonar por Clara. Eu falei desse tópico porque o vídeo estava ficando muito grande. E aí, o que acharam do meu mapa mental? Agora é sua vez, faça você o seu mapa mental, posta nos stories do Instagram e marca o perfil entre resumos e resenhas. Até o próximo vídeo.